Pessoal, boa noite. Vamos começar agora a nossa primeira pílula da parte especial do direito penal, ok? A gente teve uma semana já de parte geral e agora a gente entra na especial. Gente, crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Hoje trataremos do homicídio, crime por excelência. Muitos tópicos importantes, infelizmente a gente não vai poder abordar todos, mas eu vou trazer os mais importantes para vocês. Galera, o conceito do homicídio, a gente tem lá no artigo 121, é matar alguém. O conceito aqui é supressão de uma vida humana. Se for alguma outra criatura, não serve. Precisa ser vida humana pra gente configurar esse tipo. Além disso, a gente precisa ter uma vida humana extrauterina. Qual é o marco inicial pra gente distinguir um homicídio de um aborto? Gente, a distinção é que a partir do momento que tem início o parto, de acordo com a maioria da doutrina, a partir do momento que se inicia o parto, a gente já começa a contar um homicídio e não um aborto, ok? E o marco final, gente, quando o homicídio se consuma com a cessação das atividades encefálicas, com a morte encefálica, a gente tem o óbito de fato consumado, ok? Vamos seguir, gente. O homicídio, ele é um crime comum, não é um crime próprio que exige alguma qualidade especial do sujeito ativo, e ele é um crime de ação livre, pode ser praticado de qualquer forma. Então vamos para o homicídio simples no caput. Em regra, galera, esse homicídio simples, ele não vai ser crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um grupo de delitos que é classificado como mais repugnante, é um grupo de delitos que recebe um tratamento muito mais rigoroso. A gente tem a lei dos crimes hediondos, lei 8.072, que prevê um tratamento muito mais rigoroso para os delitos que estiverem lá dispostos como hediondos. Um desses delitos é o homicídio qualificado, que a gente vai aprender daqui a pouco, ok? Então não existe, o que é o crime hediondo? Não é um crime hediondo, é um grupo, crime hediondo, a hediondez é um adjetivo de um grupo de delitos que são muito gravosos, muito repugnantes, então eles recebem um tratamento mais grave, ok? Um tratamento muito mais rigoroso. Então sigamos aqui, vamos seguir. Em regra, gente, o homicídio simples, ele não é hediondo. Excepcionalmente, isso pode cair na sua prova. Ele vai sim ser configurado, vai se configurar como um crime hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, porque isso está expressamente previsto em lei, ok? Gente, agora próximo, homicídio privilegiado, que eu quero passar aqui com vocês. Gente, é um crime, vou ler pra vocês. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Galera, o que é isso aqui? O homicídio privilegiado, a natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? A essência do instituto é uma causa especial de diminuição de pena, ok? Perdão. Gente, a gente tem 3 privilegiadoras que eu li pra vocês. Relevante, matar por motivo de relevante valor social. Aqui a gente tem um valor que é comum a uma comunidade, a uma sociedade. O agente, ele mata por um relevante valor social, aquele corpo a que ele está inserido. Exemplo, galera, o indivíduo que mata um traficante que vendia drogas para todas as crianças da sua comunidade, ok? Isso é um motivo de relevante valor social, a importância é comum, ok? Gente, aqui ele vai ficar impune? Óbvio que não, ninguém fica impune com esse tipo de coisa. Em tese, ninguém poderia ficar impune com esse tipo de situação. Só que ele vai ter essa causa especial de diminuição de pena. Próximo, gente, motivo de relevante valor moral. Aqui, diferente do social, matar por esse motivo moral, é o seguinte, é o agente que mata por um motivo relevante de valor moral, no sentido de sentimentos próprios, sentimentos pessoais, ligados à compaixão, interesses particulares, raiva, ódio. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. O indivíduo que vê a sua filha sendo estuprada e posteriormente mata o estuprador da sua filha, ok? Então, o agente, ele mata por motivo de relevante valor moral. Moral está ligado com a sua própria moral, com seus sentimentos particulares, certo? Próximo, gente. Terceira, homicídio emocional. Matar sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Requisitos aqui: domínio de violenta emoção, reação imediata e injusta provocação da vítima. Gente, distinguindo injusta provocação da vítima, porque se for uma injusta agressão, a gente pode até ter uma legítima defesa, que eu já abordei isso com vocês nas outras aulas de parte geral. Só que óbvio que depende do caso a caso. Então é uma injusta agressão? Não. É uma injusta provocação da vítima.
Exemplo aqui pra ficar mais claro, gente. Fulana que encontra seu marido lhe traindo com Beltrana. Beltrana, na hora, começa a xingar a fulana de todas as palavras possíveis, arremessa objetos perto dela, enfim, um auê, faz uma confusão. Nesse momento, fulana vai, pega uma arma e atira contra a Beltrana. Ela vai ficar impune? Óbvio que não vai ficar impune. Mas a gente vai ter essa causa especial de diminuição de pena se provarmos que houve uma injusta provocação da vítima, um domínio de violenta emoção e uma reação imediata, certo? Então vamos seguir, galera. Homicídio qualificado. Gente, o homicídio qualificado, ele configura crime hediondo, não importa qual a qualificadora. A gente tem um caso em que ele não vai configurar crime hediondo, que é quando o homicídio for privilegiado e qualificado. Gente, isso é possível? Sim. Quando a gente tiver uma privilegiadora, que eu falei lá com vocês, acabei de falar com vocês, esses três motivos. Exemplo, relevante valor moral. O pai que matou o estuprador da filha fez isso por meio de veneno, ele empregou o veneno, que é uma das qualificadoras aqui do homicídio. Nesse caso, a gente vai ter um homicídio privilegiado e qualificado. Quando for privilegiado e qualificado, não será hediondo, ok? Mas se for só qualificado, será hediondo. E como é possível a gente ter um crime privilegiado mais qualificado? Galera, as únicas qualificadoras que coexistem com o privilégio, que podem se aplicar também ao crime privilegiado, são qualificadoras de ordem objetiva, ou seja, se relacionam com o modo de execução daquele delito, ok? E não com motivação. Porque se a qualificadora for subjetiva, em relação à motivação, ao porquê daquele crime, o delito já não vai ser privilegiado, ok? Então, se for uma qualificadora de ordem objetiva, que é o modo de execução, a gente pode ter um homicídio privilegiado qualificado. Nesse caso, não será hediondo. Agora, voltando, fechando esse parênteses. O homicídio qualificado é hediondo em todas as suas qualificadoras, com aquela ressalva. Gente, temos algumas hipóteses, eu vou trazer as principais. Primeiro, homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Essa primeira parte, ok. Mas motivo torpe, a gente precisa diferenciar motivo torpe de motivo fútil, que vem logo em seguida, que também é uma qualificadora do homicídio. Galera, o motivo torpe, é um motivo muito repugnante, muito vil, é uma coisa, assim, que causa repulsa na sociedade. Exemplo, o filho que mata o pai para receber a herança. Agora, o motivo fútil é um motivo desproporcional, é uma coisa muito pequena em relação àquela reação. Um exemplo. 2 amigos estão discutindo em razão de futebol e um fica tão irritado que atira contra o outro. É um motivo tão pequeno, insignificante. Esse é o motivo fútil, beleza? Essa é a distinção. Próxima, gente, homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, cruel ou que possa resultar perigo comum. Gente, qual é a pegadinha que pode vir aqui pra vocês? Eu falei qualificado com emprego de veneno, etc. Tortura. Qual é a distinção entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte? Galera, na tortura qualificada pela morte, o dolo, a intenção da gente é torturar. A morte decorre de culpa, ok? A intenção era só torturar, a intenção era tortura. Agora, aqui no homicídio qualificado pela tortura, a intenção final da gente, o dolo dele era matar, e ele usou da tortura como meio para alcançar o seu fim. Essa é a distinção e essa é a pegadinha que poderia vir na sua prova que você não vai mais cair. Próximo, gente, homicídio qualificado mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui o fator é surpresa, beleza? A gente tem essa questão, mas vamos passar que é relativamente ok. Homicídio qualificado para assegurar execução, próxima qualificadora, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Qual seria a possível confusão aqui? Galera, aqui a qualificadora incide apenas para assegurar vantagem, impunidade, ocultação de outro crime. Quando a gente fala de contravenção penal, a gente não aplica essa qualificadora, ok? Eu falei com vocês na primeira aula que a infração penal é um gênero do qual a gente tem 2 espécies. Contravenção penal e crimes. Se aqui, no caso, for uma contravenção penal para ocultar a impunidade, vantagem de uma contravenção, a gente não tem aplicação dessa qualificadora, só se for um crime. Próximo, galera, feminicídio. Pessoal, o feminicídio ocorre quando a gente mata por desprezo à condição de mulher, ao sexo feminino, ok? Aqui há um menosprezo, um preconceito em relação à condição de mulher,
certo? Gente, essa qualificadora, o STJ entende que é de ordem objetiva. A maioria da doutrina discorda, acredita que tem a ver com uma ordem subjetiva, com motivação, mas essa é a posição do STJ, é a posição que vocês vão levar, ok? E aqui, gente, o parágrafo 2º-A, verso seguinte. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui, galera, a gente tem esse menosprezo, homicídio cometido por um preconceito, um desprezo pela condição de mulher, correto? Gente, vamos seguir aqui. Homicídio funcional, próxima qualificadora. O homicídio é qualificado quando cometido contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, leiam, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Galera, aqui a gente tem um homicídio em razão da função, é um homicídio funcional contra integrantes de Forças Armadas, policiais, etc. Aqui a gente inclui guardas municipais nessa configuração, beleza? Isso é importante, pode vir em prova. E aqui, gente, para configurar esse homicídio funcional qualificado, né, é imprescindível que a morte tenha relação, seja exercida, ocorra no exercício da função ou em razão dela. A gente precisa desse nexo, ok? Então pode ser contra o próprio agente, contra o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Galera, na próxima aula a gente vai terminar o homicídio. Vamos falar sobre homicídio culposo, comunicabilidade de circunstâncias qualificadoras e privilégio. Vamos falar também sobre pluralidade de qualificadoras e a gente finaliza e segue para os crimes contra a vida, o restante, ok? Gente, no nosso grupo, o material escrito está disponível já. Entrem e acessem o material gratuito, exclusivo para quem está presente no grupo. Eu espero vocês até a próxima aula.